A graça e a paz para todos os irmãos. Amém? Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Vamos passar agora a devocional, desta segunda-feira, que se refere à lição 13 e se retrata a velhice de Davi. E o tema tratado hoje é Cântico de Louvor de Davi, cujo o texto básico encontra-se em 2 Samuel, capítulo 22 e o versículo 49. E assim diz o versículo, que diz: E me livra de meus adversários, tu me mantém em segurança, fora do alcance de meus inimigos. E podemos entender, irmãos, através desse versículo, a qual o clamor de Davi, neste momento, eu creio que de perseguições, de guerra, de lutas, de levantamento, de traição, de querer tirar a vida de Davi. Davi aqui, neste momento, ele pede um socorro a Deus, Ele pede uma segurança, ele pede uma proteção. E Davi entende que tem um Deus, que é o Todo-Poderoso, que pode e que faz e que cuida e que guarda e que livra de todos os mal. Davi aqui, ele tinha total confiança, porque quem tem intimidade, irmãos, sabe que Deus está sempre presente em nossas vidas. E a gente começa a perceber nesse versículo 49 de 2 Samuel e o capítulo 22, que Davi aqui, ele suplica a Deus, para que Deus livre ele do mal, dos inimigos, das guerras. E aí nós começamos a perceber o quanto Deus é bom, o quanto Deus cuida de nós. Ele, vai até Deus pedir socorro. E o único, irmão, por esse tempo que nós estamos passando, de toda essa diversidade da nossa vida, de toda perseguição, de todas as lutas, de todo levantamento, sabemos que só Deus pode nos guardar e nos livrar de todo esse mal, de toda essa guerra que está acontecendo, de toda a perseguição, de todo levanto, isso em todas as áreas de nossas vidas. Nós sabemos que só Deus para cuidar de nós, assim como Davi. Davi tinha essa confiança e essa esperança de saber que só Deus podia dar essa vitória a ele, E que o que nos traz, irmão, a respeito de Davi, que Davi tinha essa confiança, essa intimidade nos leva a estar mais perto de Deus, nos leva a ouvir mais a voz de Deus, E que nós podemos ver também que Deus dá estratégia, dá sabedoria, dá visão, a Davi. Davi, através de toda essa condição, de todo esse cuidado, de toda essa preparação, de toda essa visão de Deus na vida de Davi, Deus dá vitória a ele. O que podemos também, irmão, trazer, a respeito do texto básico que está em 2 Samuel, no capítulo 23, do 1 ao 7, tirar desse texto e colocarmos uma prática na lição de 2 Samuel, no 23, 1 e 7, e que temos o registro. Amém? Quando nós observamos o que foi lido no capítulo 22, no 49, que Deus está ali sempre com Davi e que Deus também está sempre nos guardando de todo mal, que possamos confiar e acreditar que Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza. Davi sabia que ele era fraco, ele era um pecador, ele era um homem que verdadeiramente é dependente de Deus. E quando o homem ele se humilha, quando o homem ele se diminui na presença e reconhece que Deus é o Salvador das nossas vidas, Deus se agrada. Deus vê pela sinceridade do coração do homem, onde Deus se alegrava com Davi, onde Deus se maravilhava, onde Deus ouvia os clamores de Davi
e dava a ele suporte, dava a Davi era proteção, dava a Davi livramento, né? Dava a Davi vitórias através das guerras, através das perseguições. E isso, irmão, que nós devemos suplicar a Deus. Não, nunca desistir, mas perseverar, confiar e saber que Deus é presente em nossas vidas. E nós retratando agora em 2 Samuel, no capítulo 23, onde é o texto base, né, do versículo 1 ao 7, temos um registro das últimas palavras de Davi e sua exaltação ao Deus de Israel, que o livrou e lhe deu grande vitória. O rei reconhece que é ungido e que o Espírito do Senhor tem inspirado suas palavras. Davi era um homem de muito discernimento espiritual. Ele estava muito à frente de seu tempo, no que se refere a conhecimento de Deus e intimidade com Ele. E é só nessa, irmão, intimidade que nós vamos reconhecer o grande Deus que a gente serve, que a gente adora, que a gente, né, engrandece o nome dele, que a gente louva. É através de lutas e batalhas que aí, quando a gente faz a nossa súplica a Deus, nós teremos a resposta de socorro de Deus na nossa vida. E um dos maiores adoradores, irmão, de todos os tempos, e o autor com o maior número de salmos publicado no livro dos Salmos. Vemos que suas poesias e canções consagradas ao Senhor são cheias de revelações e profundidade, como por exemplo o Salmo 139, onde temos um profundo conhecimento da onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Glória a Deus e aleluia. É um servo de Deus admirável, digno de ser imitado em seus acertos e motivo de sabedoria no que se refere aos seus erros. É reconhecermos nossos erros, nossos limites, né? E apresentar a Deus, né, com sinceridade de coração, para que Deus, né, ele venha nos capacitar, nos levantar, nos dar direcionamento, nos dar sabedoria para vencermos o que está sobre nossas vidas, as lutas de nossas vidas do dia a dia. Se seguirmos os passos acertados de Davi, seremos muito felizes, desfrutaremos de um relacionamento sincero com Deus. E isso nos levará a lugares que nunca imaginamos. Glória a Deus e aleluia. É mesmo assim, irmão. Deus, ele exalta, Deus, ele levanta, Deus, ele engrandece aquele que obedece, aquele que são sinceros, verdadeiramente de coração com Deus. Amém? E aqui diz também que o valor das últimas palavras em 2 Samuel, no capítulo 3, as últimas palavras de homens de valor e bons são dignas de ser observadas e lembradas de uma forma notável. Davi tomava nota delas e as acrescentava aos seus salmos ou às crônicas do seu domínio. As palavras, sobretudo de 2 Samuel, capítulo 23, verso 25, ainda que registradas, antes ele repetia com frequência para seu próprio alívio até o seu último fôlego de vida, e então elas são chamadas de suas últimas palavras. No momento em que vemos a morte se aproximando, deveríamos esforçarmos em louvar a Deus e edificar aqueles que estão à nossa volta com nossa última palavra. Glória a Deus, aleluia. Irmã, isso me traz que, mediante da nossa idade, né, ou chegarmos na velhice, a gente temos que permanecer, perseverar, adorando a esse Deus, que esse fogo do Espírito Santo permaneça sobre nossas vidas, e mediante do tempo, mediante da diversidade, e mediante da idade, nós que somos escolhidos como adoradores, permanecemos adorando a esse Deus grande em nossas vidas.
Glória a Deus, aleluia. Mesmo nas nossas fraquezas, mesmo na nossa tristeza, mesmo na nossa luta, nós observamos que Davi nunca desistia de adorar Ele. Glória a Deus. Os que dispõem, irmão, de uma longa experiência da misericórdia de Deus e prazer na instrução quando chegam ao fim do seu curso, deveriam deixar um arquivo dessa experiência e fé para a veracidade da palavra de Deus. Possuímos o registro das últimas palavras de Jacó e Moisés, e aqui as de Davi, destinadas como aquelas a servir de patrimônio àqueles que seguiram suas vidas. Aleluia, glória a Deus. Que possamos ser, irmão, que nem Davi, que possamos ser que nem Jacó, que nem Moisés, esses homens de fé que nunca desistiram de Deus, que nunca desistiram de adorar a Deus, que nunca desistiram de perseverar com Deus, que nunca, irmão, deixaram ou abandonaram a fé que Deus determinou sobre nossas vidas. Que possamos levantar nossas armas espirituais e lutarmos através de tudo isso que está passando nessa geração. O melhor de tudo é obedecer de que sacrificar. O melhor de tudo é de estar na presença do nosso Senhor Deus, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém? Desde já agradeço por todos, em nome de Jesus.